Oi, pessoal, bem-vindos a mais um webinar da Empower. Então, para vocês que têm acompanhado as nossas lives, estamos fazendo webinars de vários temas de interesse das organizações estudantis da nossa rede. Então, espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Toda semana tem um tema diferente para vocês, beleza? Então, para quem não me conhece, eu sou a Andressa da Empower. Basicamente, eu cuido das solicitações que vocês fazem através da plataforma Empower e também do relacionamento com as empresas mentoras, como é o caso da Votorantim Cimentos, né? Então, hoje eu vou cuidar da mediação desse webinar e para me ajudar, a gente tem a Andreia, que vai cuidar das perguntas. Então, bem-vinda, Andreia. Olá, boa tarde, pessoal. Obrigada, Andressa. Satisfação estar aí com vocês novamente. E podem ir mandando as perguntinhas aí no comentário da live que eu vou estar apresentando aí para a convidada de hoje. Show, isso aí, pessoal. Façam várias perguntas. A gente vai tentar responder o máximo possível. E para quem não conhece a Empower, nós criamos programas de relacionamento para conectar os jovens das organizações estudantis com as principais empresas do país. Então, nosso objetivo é sempre compartilhar conhecimento de expertise dessas empresas, seja ele mais voltado para o negócio, temas mais de gestão, temas técnicos, enfim, todos os temas de interesse de vocês que têm uma certa aplicação dentro das OEs, né? Então, a gente sempre tenta trazer esses temas e que também sejam relevantes para o desenvolvimento profissional de vocês como um todo, tá? Então, se você quiser saber mais sobre a Empower e o trabalho que a gente tem feito, basta acessar as nossas redes sociais e também a plataforma Empower, que é gratuita, né? Super fácil o cadastro. Então, os links estão todos aí na descrição da live, tá bom, pessoal? Super simples e, na dúvida, é só acessar a gente também depois, ok? Falando do nosso webinar de hoje, pessoal, o tema é, afinal, o que é liderança? Esse é um tema super interessante, que foi solicitado por duas organizações estudantis da nossa rede, que foi o pessoal do CAEC, da USP Lorena, e o pessoal do CAI, da USJT. Então, galera aí do CAEC e do CAI, comenta na live que vocês estão presentes aqui, e das outras OEs também, a gente adora ver a participação de vocês, pessoal. Esse webinar foi solicitado pela Votorantim Cimentos. Então, como eu mencionei, né, a ideia é a gente sempre abordar esse tema de uma forma que vocês consigam replicar na organização estudantil de vocês, certo? Então, não se esqueçam de mandar as perguntas nos comentários. Se puderem, coloquem de qual OE vocês fazem parte, tá bom? Então, para dar início ao nosso webinar, primeiro eu quero apresentar a Verônica. A Verô é do time de captação da Votorantim Cimentos. Ela já tem a carteirinha de sócia da Empower, porque ela está aqui em todos os webinars da VC. Então, muito legal ter você com a gente novamente, Verônica. Obrigada, Andressa. A gente também está muito feliz por participar em mais um webinar. Hoje a gente vai falar de liderança. A gente já tem vários conteúdos que estão todos guardadinhos no Facebook da Empower. Então, eu sei que vocês vão gostar muito do conteúdo de hoje. Aproveitem bastante, façam perguntas. E aí depois vão dar uma olhada nos outros conteúdos que a gente tem, que são muito bons. Aí, com certeza, assistir esses webinars vai ajudar vocês no seu desenvolvimento e a encorpar um pouquinho seus CVs, ou todo o trabalho também que vocês estão fazendo nas suas OEs. Então, tem diversas coisas, desenvolvimento de pessoas, carreira, autoconhecimento, esses de liderança. Então, aproveitem bastante. E qualquer coisa, a gente sempre está aberto a receber outras solicitações por parte de vocês. Isso mesmo, galera. Sigam as dicas da Verônica, tem bastante conteúdo legal da Votorantim Cimentos. Todos os nossos webinars ficam gravados, né? Então, para quem não conseguiu participar no dia, vocês conseguem acessar ali nos vídeos da nossa página do Facebook. Tem muito conteúdo legal para vocês. Então, fica a dica aí da Verônica. E a nossa gestora de hoje, a Islane Santana. A Islane é consultora de treinamento e desenvolvimento na Votorantim Cimentos e vai ser responsável por conduzir o nosso webinar de hoje. Então, Lani, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dessa. Queria agradecer, estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Agradecer a Empower pelo convite, né? Agradecer você aí pela parceria. Acho que vai ser um bate-papo super gostoso, assim. É um tema que eu amo, né? Acho que falar sobre. A gente tem muitas coisas para a gente conversar aqui nessa tarde, então vai ser muito gostoso. Com certeza. Islane, eu queria que você se apresentasse primeiro, então falasse um pouquinho da sua trajetória de carreira, né, curiosidades que você queira compartilhar com a gente e também um pouquinho sobre o negócio da Votorantim Cimentos, para quem ainda não conhece.
Vamos lá, então. Então, antes da gente falar do tema de liderança, me apresentando aqui. Então, sou Islane. A Dessa falou Islane Santana, virou Leite quando eu me casei, né? Eu até vou contar um pouquinho os agregados aí nos nomes, né? Eu tenho 30 anos, eu sou maranhense, eu nasci no Maranhão. Eu gosto sempre de falar isso porque eu tenho muito orgulho de ser nordestina. Muito embora eu tenha vindo para São Paulo quando eu era criança, mas eu frequentei em todas as minhas férias no Nordeste. Então, sempre passava as férias com os meus familiares, meus primos no Maranhão. E é algo muito marcante para mim, essa questão de ser nordestina. Eu sou formada em administração de empresas e, no momento, curso um MBA em gestão de pessoas no IBMEC. Trazendo um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, desses 30 anos, 8 eu digo que são aqui na AVC, né? Então, antes de trabalhar na Votorantim Cimentos, eu trabalhava numa consultoria que era pequena, era como se fosse uma boutique. Como estagiária, foi quando eu comecei a minha jornada já na área de recursos humanos. Então, no meu segundo ano de faculdade, já iniciei na trajetória de RH como estagiária dessa consultoria. E nessa consultoria, eu tinha a Votorantim Cimentos como cliente, né, na época. E aí foi daí que conheceram o meu trabalho. Em 2012, eu ingressei aqui na AVC. Né? Então, a gente chama de Votorantim Cimentos muito de VC. Vocês vão ouvir ao longo desse webinar eu falar bastante essa sigla, né? Eu comecei já em RH, mas por bastante tempo eu tive um papel que é muito conhecido como BP, né? Então, o BP é o Business Partner. Aqui na Votorantim ele tem um papel um pouco mais generalista em termos de recursos humanos. Então, eu fiz aquele efeito escadinha, né? Fui analista júnior, analista pleno, analista sênior. Passei por diversos negócios da Votorantim, a gente até fala um pouquinho desses negócios aqui na frente, concreto, pedra e areia. Passei pelo corporativo também, atendendo como BP. E no final de 2018 eu fiz uma transição para a área de treinamento e desenvolvimento, a área que eu estou até hoje como consultora de treinamento e desenvolvimento. Uma jornada sempre em recursos humanos, mas sempre com muito desafio. Eu falo muito aqui que a Votorantim, o que eu sou como profissional hoje, eu devo muito à Votorantim, em termos de formação, em termos das experiências, dos projetos que a Votorantim me proporcionou. Hoje, como consultora de treinamento e desenvolvimento, dentre alguns outros produtos, mas eu sou responsável hoje pelo desenvolvimento dos trainees. Então, a gente tem a parte de recrutamento e seleção, e depois que eles entram, o Aldo aqui entrega eles e eu cuido do desenvolvimento, né? Então, gente, se vocês quiserem ser trainees na VC, é para a Islane que vocês têm que mandar o currículo. Vamos mandar o currículo, não ficar atento. É uma jornada muito gostosa cuidar do desenvolvimento deles e delas. Eu sou responsável também pelo programa do que a gente chamou de primeira e média liderança, que é, de fato, o desenvolvimento dos líderes. E por isso que, mais do que nunca, assim, esse tema é um tema muito gostoso, porque é um tema que eu vivo no dia a dia, né? Então, o convite é falar muito do que a gente respira aqui no dia a dia na AVC. E também sou responsável hoje pela frente de clima e engajamento, né? Tudo que tange a parte de governança, a medição de clima e engajamento fica comigo também. Eu sou esposa do Marcos e mãe do Billy. O Billy, ele é recém-chegado, então eu sou mãe de primeira viagem. O Billy chegou no sábado, vai fazer 2 meses, na verdade, no sábado agora. A gente tá numa situação. Inclusive, eu vou até falar para vocês, já deixar avisado, que se eventualmente vocês ouvirem algum barulhinho de fundo, é algum brinquedo que ele tá destruindo, é algum canto da casa que ele acabou de descobrir. Tá num momento um pouco marcante aqui, entre muito amor, xixi e cocô, tá? Mas só para qualquer barulhinho de fundo. É lindo. E falar sobre liderança está muito linkado com o meu propósito, né? O meu propósito de vida, o meu propósito de carreira. Eu acredito muito que o meu propósito aqui nesse mundão é apoiar no desenvolvimento das pessoas, né? Então, hoje os meus produtos possibilitam eu vivenciar o meu propósito diariamente, seja quando eu falo do desenvolvimento dos trainees, desenvolvimento dos talentos aqui da organização, seja quando eu apoio, facilito aí na questão dos programas de desenvolvimento de liderança, respirar o meu propósito em todos os dias. Então, fiquei muito feliz com o convite, coincidiu muito com o que é a minha jornada diária. Sobre mim é um pouquinho disso, Dessa. Vamos falar agora um pouquinho sobre a AVC. Show.
Falando aqui um pouquinho sobre a AVC, e aí acho que principalmente no aspecto um pouco mais amplo, de repente alguns de vocês nunca ouviram falar da Votorantim. Hoje a Votorantim Cimentos, ela faz parte de um grupo, né? Faz parte do Grupo Votorantim, é uma das investidas do Grupo Votorantim, na verdade. A Votorantim Cimentos, ela tem um foco aqui, né, em materiais para construção civil, mas nós temos outras empresas também que compõem esse portfólio aí das investidas. Nós temos a Nexa, que eventualmente alguns de vocês podem até conhecer como VM, que é a antiga VM, ela teve todo um reposicionamento da marca, de logo, quando ela realizou a abertura de capital, né? Então, a Nexa hoje é focada aqui em metais e mineração, a CBA com alumínio, a gente descontinuou o investimento na AVS, na siderurgia aqui no Brasil, mas nós temos participações em algumas empresas em outros países, a Acerbrag aqui. Então, é uma participação não no Brasil, mas em outros países, ainda falando de aços longos. A Votorantim Energia, a Citrosuco com suco de laranja, também é uma das empresas de capital aberto. E o Banco Votorantim, né, com a parte de finanças. Então, quando a gente fala de Votorantim, tem um aspecto bem ampliado, né? A Votorantim Cimentos é uma fatia aí dessa grande pizza. Ainda sobre a Votorantim Cimentos, e aqui entrando um pouco mais no detalhe, hoje ela é líder no mercado de materiais para construção, e a gente costuma dizer que a gente respira a mudança aqui, né? Então, embora seja uma empresa industrial, faz parte de um grupo de 100 anos, na verdade 102 anos, o Grupo Votorantim, a Votorantim Cimentos com 80 e tantos anos, mas a gente respira a transformação diariamente, né? Então a gente está conectado com esse mundo em constante, esse mundo que muda a todo momento, esse mundo VUCA. Eu vou até trazer um pouquinho sobre essa reflexão para a nossa conversa de hoje à tarde, e a gente acredita que a gente muda para durar, né? Então a gente tem que estar conectado com o que as pessoas precisam, a gente tem que estar conectado com o que o nosso cliente precisa, a gente tem que estar conectado com as mudanças deste mundo para, de fato, ser uma empresa perene, né? Uma empresa que faça sentido continuar na construção desse legado. Quando a gente fala um pouquinho aqui de como nós estamos distribuídos ao longo desse mundo, a Votorantim Cimentos hoje está presente em 11 países. Tá? Ela é a primeira no Brasil e a sexta mundialmente. E quando a gente olha aqui um pouquinho para o mapa, né, nós temos uma atuação forte aqui em Canadá e Estados Unidos, uma atuação muito forte também aqui no Brasil, e descendo aqui um pouquinho para o Latam, também com participações aí no Uruguai, Argentina e Bolívia. Além disso, também Marrocos, Espanha, Luxemburgo, Tunísia e Turquia, né? E quando a gente olha aí nesse mapinha com todos esses países, nós estamos falando de aproximadamente 11 mil empregados distribuídos aí de forma pulverizada. E com uma capacidade instalada globalmente muito grande, né? A gente fala de 52 milhões de toneladas. E aí, quando a gente fala de capacidade instalada aqui na Votorantim Cimentos, embora o nome remeta muito ao cimento, porque é o carro-chefe, foi um dos principais, o primeiro produto, né, que a gente startou a jornada, mas hoje a Votorantim Cimentos, ela não é só cimento, né, ela tem uma gama de produtos dentro do portfólio, né, então por isso que a gente fala, é uma empresa de materiais para construção civil, com toda a parte de cimentos, como vocês podem ver aqui do lado direito. E aí, quando a gente fala do cimento, existem algumas marcas muito marcantes dentro da dispersão até no Brasil. Quando a gente fala, por exemplo, aqui do Votoran, cimento Votoran, aqui no interior de São Paulo, muito marcado. Quando a gente fala, por exemplo, do cimento Itaú, na região ali de Minas Gerais, com muita marca, né, com o cimento Itaú. Mas, além do cimento, nós temos toda a parte de cal, as argamassas, agregados, que é o que a gente chama aqui de brita, areia e toda a parte de pedriscos. Quando eu olho ali aquela betoneira vermelhinha com a marca Engemix, com toda a parte do concreto, então, principalmente a prestação de serviços do concreto. E aí já tem alguns anos que a gente vem desbravando aí
outras frentes, né? Então, com o calcário, a gente cada vez mais posicionado no cenário agro, e também agora com a parte de coprocessamento com a Verdera, uma marca um pouco mais recente aí no mercado. Deixo aqui a provocação para vocês investigarem um pouquinho sobre essas marcas. É encantador entender aí a evolução da Votorantim Cimentos nesse sentido. E aí eu queria passar aqui um pouquinho para vocês a nossa agenda, né? Então, assim, a expectativa hoje é que a gente fale bastante sobre liderança. O que é liderança, afinal? Existem diferenças de liderança? O que se espera, Islane, de um líder no final do dia? O que de fato seria um bom perfil de líder? O quanto que a comunicação influencia, né? E como deve ser a comunicação de um líder. Então, a gente vai passar muito por essas reflexões durante a nossa tarde. E aí eu vou trazer também muitas dicas para vocês, assim, né? O intuito, acho que de fato é trazer dicas para que vocês consigam colocar em prática, né? A questão da liderança no dia a dia, contar um pouquinho do que a gente faz aqui na AVC e também fazer uma provocação sobre o desafio da liderança nesse novo normal, né? Nesse mundo VUCA. A gente fala muito de VUCA na teoria, mas vivenciar o VUCA na prática é um desafio, né? Então, acho que tem algumas provocações para a gente pensar a esse respeito. Vou te falar, Islane, que a gente nunca ouviu tanto esse termo VUCA igual nos últimos tempos. Em vários webinars aqui, os gestores estão falando disso. Então, realmente tá em alta, né? Infelizmente. É verdade, Tessa. E eu sempre brinco que falar sobre VUCA é algo que a gente já falava há alguns anos, mas viver o VUCA é bem diferente, né? Então eu falei assim, nossa, conversar sobre o VUCA era muito mais tranquilo. Agora viver esse VUCA na pele está sendo desafiador. Mas a gente vai falar um pouquinho também. Com certeza. Bom, vamos começar essa agenda então, né, Islane? Eu queria iniciar o nosso bate-papo já respondendo a grande pergunta do nosso webinar, afinal, o que é liderança e quais são os principais tipos de liderança que a gente pode falar aqui. Tá bom. Falando um pouquinho aqui, eu gostaria já de começar com uma provocação, né? Então, eu gosto bastante dessa frase que diz que liderança não é sobre títulos, cargos ou hierarquia. Trata-se de uma vida que influencia a outra. Eu também acho que seria muita prepotência da minha parte conseguir enquadrar o termo liderança numa frase ou num único termo, porque acredito que liderança é um termo muito amplo, né? E passa por muitas facetas, porque liderança aqui não é só uma liderança numa organização, tida como corporativa. Vocês mesmos têm toda a liderança aí, né, nas organizações estudantis. Liderança pode ser usada aí de forma mais ampla em diferentes momentos, né? Então, eu acho que tem uma reflexão importante aqui também, que liderança não é sobre títulos, né? Você ter um cargo de líder, você ter um cargo de supervisor, um cargo de gerente não te faz um líder. O que te faz de fato um líder é o quanto você consegue influenciar, e algumas coisinhas que a gente vai conversar nos próximos slides. Eu queria trazer, antes de falar sobre os perfis de liderança, um pouco de conceito aqui, né? Então, um conceito bastante consistente hoje e validado no mercado, né? A gente fala do Rancharan, que nos traz a reflexão sobre os diferentes níveis de liderança, né? Então, a gente passa por assumir que existem diferentes níveis de liderança e que nesses níveis é preciso serem trabalhadas competências, né, habilidades e valores diferentes em cada transição. Trazendo um pouquinho isso para a prática, assim, né, quando a gente fala dos níveis, que níveis seriam esses, Islane? Então, primeiro tem a questão da liderança de si mesmo, e aí a gente fala de uma primeira passagem, né, que seria essa transição, esse pipeline, então, que é a liderança dos outros. Então, eu saio ali de um momento onde eu liderava só a mim mesma e assumo meu primeiro papel de liderança. Assumo ali um desafio para liderar outras pessoas. É a primeira passagem. Depois disso, a gente tem mais 5 passagens dentro do conceito aqui que o Han nos traz. E que, na verdade, o intuito aqui não é nem eu trazer ponto a ponto o que cada passagem traz de reflexão, ou quais seriam as competências necessárias para essas passagens, ou quais são as questões mais importantes a serem analisadas nessas passagens. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui justamente nessas transições, né? E dentre todas as transições, eu gostaria de chamar a atenção em especial, para a gente trazer uma lupa aqui para a nossa tarde, para a primeira transição.
É a transição onde eu acredito que provavelmente muitos de vocês possam estar aí nas organizações estudantis, sejam por iniciativas da própria instituição, com os projetos que vocês têm para colocar em prática, ou seja também porque, eventualmente, vocês estão iniciando aí uma jornada no mundo corporativo e, normalmente, o desafio mais próximo é essa primeira transição, né? Quando você sai do líder de si para uma equipe. E aí eu gostaria de colocar uma lupa muito maior aqui nessa primeira transição. Então, a gente vai falar de liderança, assim, num aspecto mais ampliado e também falar um pouquinho de, nossa, assumir a primeira liderança, né? Nossa, me tornei um líder. Estou com o desafio de fazer a gestão de uma equipe. Isso é novo para mim. Quais são os pontos que eu deveria tomar de cuidado? Ou estou me preparando para uma primeira liderança? Estou me preparando para assumir uma liderança? Quais são os pontos que eu já poderia ir trabalhando para que quando eu, de fato, assumir esse papel, eu esteja melhor preparado? Então, a gente vai falar bastante sobre essa transição de papel. Mas eu deixo aqui um convite para vocês da leitura do livro Pipeline de Liderança, do Rancharan. É uma leitura gostosa de se fazer, embora fale bastante de pipeline, não acho uma leitura tão técnica, mesmo não sendo de recursos humanos, acho que é uma leitura que eu recomendaria para todos vocês. E com essa leitura vocês vão conseguir navegar um pouco por essas transições, né? Então, já que hoje a gente vai falar muito mais dessa primeira transição, inclusive, pelo próprio Rancharan, ele diz que é a transição onde ele considera uma das mais difíceis, de fato, onde você tem a primeira experiência ali em liderar pessoas, mas recomendo a leitura aqui. E aí, uma outra frase, eu gosto muito de frases, para a gente refletir e contextualizar. Talvez o aspecto mais difícil dessa transição seja o fato de os líderes de primeiro nível serem os responsáveis por se certificar que o trabalho seja realizado pelos outros, e não por si próprio. Nesse sentido, eu deixo aqui, eu acho que o primeiro grande marco dessa transição no momento que você se torna um líder, né? Você sai muito do momento eu para o nós. É o momento ali onde, de fato, você começa a ter desafios como delegar tarefas, como isso. Você tem uma responsabilidade de desenvolver a equipe também. É um momento onde até então você sempre tinha um viés muito para si, né? O teu desenvolvimento, o teu PDI, o teu plano de desenvolvimento individual, os teus pontos fortes, os teus pontos de desenvolvimento. Obviamente você continua nessa jornada, mas aqui entra uma equipe, né? E aqui você também tem um papel fundamental como líder para desenvolver essa equipe. E o como também você cada vez mais é provocado a influenciar pessoas, a influenciar a organização, a influenciar o meio onde você está inserido com este papel de liderança. Eu gosto de reforçar também que é sempre muito mais sobre soft skills, cada vez que você vai passando por essas transições de liderança, à medida que você se torna um líder, e menos sobre os hard skills, né? Então, o hard skill remete muito ao técnico, o que te leva para o resultado. E o que vai te levar para o resultado aqui como líder não são mais as mesmas competências de quando você era líder de si, né? Os soft skills é o que vai, de fato, fazer com que você consiga atingir o objetivo ali do projeto, da área, do negócio, conseguindo engajar o seu time. Então, cada vez mais, sempre vai ser sobre soft skills e menos sobre hard skills. Não que os hard skills não sejam importantes. Você vai continuar se desenvolvendo, você vai continuar aprendendo, mas os soft que tomam uma relevância muito grande quando você se torna líder. Eu vou até aproveitar, Dessa, agora que a gente deu essa introdução, e te questionar se por aqui está tudo bem, se já rolou alguma pergunta, ou se posso seguir. Vamos lá, Andréia, temos perguntas por aí? Por enquanto não, pode seguir, Dessa. Tá. Na verdade, eu tenho uma, Lani, até seguindo o nosso roteiro aqui. Eu queria entender se liderança precisa ser uma característica natural. Então, aquela coisa, né? Você é um líder nato, né? Preciso ser um líder nato para ser um líder? Ou será que existem habilidades que a gente consegue desenvolver para chegar num cargo de liderança? Essa pergunta é bem interessante, porque eu já ouvi algumas pessoas comentarem: você nasce líder e você não pode se tornar um líder. Vamos lá. De fato, existem algumas pessoas que nascem com algumas características que favorecem a questão da liderança, né? Então,
já tem uma naturalidade, já tem uma facilidade, principalmente quando a gente fala dos aspectos de gostar de lidar com pessoas no sentido de ter facilidade, de dar feedback e orientação. Eu acho importante a gente frisar aqui que liderança pode ser desenvolvida, inclusive deve ser desenvolvida à medida que você precisa, né? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que marcar aqui, se eventualmente algumas dessas características não são natas suas, você precisa trazer para a consciência, através do autoconhecimento e desenvolver. Eu gosto de falar muito também que a gente só consegue desenvolver e aprimorar, sejam competências, esses pontos de desenvolvimento, a partir do momento que você traz para a consciência, né, através do autoconhecimento, e você decide fazer algo com aquilo. Eu brinco que autoconhecimento sem ação não serve para muita coisa. A gente vive uma era do autoconhecimento, né? Provavelmente vocês devem ter assistido alguns webinars falando sobre autoconhecimento. A gente tem muitos assessments aí no mercado falando sobre autoconhecimento. Existe muito material na internet falando sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento, eu acredito sim que é uma das competências do futuro, e o futuro é muito do hoje. Mas eu acredito que o autoconhecimento ele só é válido a partir do momento que você traz para a consciência e você faz algo com isso, né? Então, por mais que você tenha consciência dos pontos que você precisa desenvolver, se você conhece muito bem, mas se você não resolve, não coloca um plano de ação para desenvolver, nada adianta. Nesse sentido, é a mesma questão da liderança, né? Então, sim, existem algumas pessoas que têm uma facilidade, né, dentro de algumas competências que abrangem liderança, porque a liderança não passa por uma coisa única. Liderança, aqui a gente vai falar de muitas coisas, passa por comunicação, passa por desenvolvimento da equipe, passa por delegação. Então, algumas pessoas têm facilidade com alguns desses pontos, mas aqueles que não têm facilidade, a liderança é totalmente desenvolvível. Por isso que a gente fala bastante, né, de treinamento e desenvolvimento, né? Não seria à toa. Agora, além de trazer para a consciência, tem uma questão que eu encaro como fundamental para esse líder. É você ser um líder porque você quer ser esse líder, né? Então, uma primeira provocação que eu já deixo aqui para vocês você está se preparando para ser um líder? Você é um líder hoje porque você quer, e isso está linkado com o seu propósito, ou porque o contexto, ou de repente a organização te direcionou para isso? Porque à medida que você tem consciência que isso é um desejo seu, só assim também você vai conseguir desenvolver essas habilidades de liderança, né? A gente vai falar um pouquinho de propósito ali na frente também, para explorar esse ponto. Te respondi. Com certeza. Inclusive, eu acho que um excelente treino para essas posições de liderança é justamente as organizações estudantis, né, Lani? Perfeito. Porque você já tem acesso a liderar pessoas, né, no momento ali da graduação, antes de você chegar no mercado de trabalho, em que você vai ter que liderar pessoas em grandes organizações, né? Então, acho que já é uma excelente experiência. Um ensaio, assim, todos os desafios que vocês são colocados no dia a dia. E é muito parecido, né? Assim, vocês têm, obviamente, dado suas proporções, mas é muito parecido, porque no fim do dia, onde tem pessoas e com esse desafio de liderança, o cenário vai ser parecido em alguns aspectos, né? Desde liderar conflitos, desde você desenvolver as equipes, como dar um feedback, como receber um feedback também como líder, qual que é a comunicação adequada. Então, é um belíssimo de um treinamento. Se vocês têm essa oportunidade, aproveitem, se desafiem a usar essa incubadora para desenvolver, porque vai ser muito do que vocês vão encontrar depois nas grandes corporações. Com certeza. Seguindo aqui, acho que tem um outro aspecto que eu gostaria de trazer bastante para a gente refletir, que é os papéis do líder. Tem 3 papéis aqui que eu encaro como fundamentais e importantes, inclusive para a gente entender quais são as diferenças entre eles, né? Então, o primeiro é o líder que gerencia, e gerenciamento aqui está muito linkado ao aspecto da rotina, né? Então, é aquele líder que precisa estabelecer os objetivos e as metas da área, para onde que a gente está indo, né? Tem um ditado mineiro que eu gosto muito, que é o Oncotô, né? Então, assim, é o gerenciamento da rotina como um todo. Quais são os nossos objetivos aqui? Definir os planos de ação em cima disso. No gerenciamento também é onde a gente percebe a alocação de recursos e orçamento. Então,
A gente sabe que, né, o orçamento é sempre um ponto para a gestão. É gerenciando também que o líder organiza a questão do trabalho, faz o controle dos resultados. Mas o líder também, ele assume um papel no dia a dia, que é o líder liderando, né? Um tanto redundante, mas de fato é o líder que realiza a mudança, é o líder que provoca a mudança, é o líder que comunica a visão estratégica da companhia, é o líder que dá a visão para o time dessa jornada. É o líder que alinha as pessoas na direção desejada, né? Que coloca tudo na mesma página. É o líder também que engaja, é o líder que encoraja, é o líder que desafia, é o líder que traz energia. No dia a dia também, esse líder, ele assume muitas vezes um papel de treinador. Porque o líder aqui, ele também tem um papel, como eu já disse anteriormente, no desenvolvimento do time, né? Então, é um líder que apoia no desenvolvimento, é o líder que orienta e recomenda a forma de fazer um determinado trabalho, principalmente aqui quando você tem uma equipe um pouco mais júnior, né? Quando a tua equipe é composta por pessoas mais juniores, é necessário que o líder entre um pouco mais no direcionamento, né? Na recomendação. À medida que essa equipe vai seniorizando, você vai dando um pouco mais de autonomia. Mas imagina, por exemplo, quando a gente iniciou a trajetória no primeiro estágio. Então, passa por ter uma orientação, a gente entra um pouco mais curto. Esse líder, ele passa por treinar essa equipe também. E propõe ações de desenvolvimento, né? Atrelado aqui ao plano de desenvolvimento individual, uma sigla que a gente usa muito no ambiente corporativo, PDI. Então, é o líder que sugestiona, que recomenda, que acompanha. E aí, o que eu gostaria de trazer a reflexão aqui é que esses papéis, eles são simultâneos no dia a dia, assim. Eles não são isolados, né? Você não para o tempo para fazer um papel. Você não para o tempo para falar, neste momento eu vou só treinar. Neste momento eu estou só liderando. Neste momento eu paro para liderar. Não, esse triângulo, ele é um triângulo contínuo e, na grande maioria das vezes, simultâneo. Eu gostaria de explicar um cenário que eventualmente, logo no início do dia, você marcou ali a tua reunião com a equipe para acompanhar os indicadores, saber como está o andamento dos projetos, para ver se o orçamento está dentro do que era esperado, a projeção do ano, aquele papel ali do gerenciamento, né? O líder que gerencia. Logo depois, um pouco mais tarde, por volta das 11, você tem um feedback com algum dos seus liderados, né? Você marcou um feedback, nesse feedback vocês vão falar um pouquinho sobre pontos de desenvolvimento, e você vai sugestionar. Nesse momento, você assume um papel muito mais de treinador. E aí, de repente, dentro daquela mesma semana, você puxou uma outra reunião para encorajar a equipe sobre os desafios que vocês têm, né, nesse momento e como vocês precisam se ajudar para atingir o resultado, uns ajudando os outros, e aí esse papel mais de encorajamento. Então, o que eu estou querendo trazer com isso é que notem que esse papel, ele é simultâneo, né? Muitas vezes, dentro de um mesmo dia, você assume esse papel do líder que treina, o líder que lidera e o líder que gerencia. E entender as diferenças desses papéis é importante. Inclusive, para vocês hoje saberem, principalmente aqueles que já se encontram num cenário de lideranças, né? Seja nas OEs, se algumas dessas facetas aqui está sendo deixadas de lado, né? Porque o líder treina, mas de repente não tem um olhar de aspecto para o time, gerenciando, desculpa alguma coisa. O líder que só engaja, direciona e o propósito é lá na frente e a estratégia é essa, mas também não gerencia, não coloca em prática, não faz essa estratégia virar plano de ação, também tem uma faceta ali descoberta. Então, mais do que usar simultaneamente, é entender que a falta desses papéis também tem impacto no dia a dia, né? Com certeza. Estamos bem por aqui? Tudo certo, André. Acho que agora já temos perguntinhas, né? Temos várias. Começando pela pergunta da Laís. Ela perguntou assim, em que momento torna-se prejudicial ficar cobrando ou pressionando o time? E aí o Gabriel aproveitou a pergunta da Laís para complementar. O que fazer quando se percebe que o líder está perdendo o controle do time por causa dessa pressão excessiva? Tá.
A gente vai falar um pouquinho lá na frente dos perfis do líder, né? E eu acho que eu pego essas duas perguntas e faço um apanhado lá na frente. Vamos deixar elas no estacionamento, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E se de repente não ficar claro, é Laís, né? E qual... Laís e Gabriel. Aí a Laís e o Gabriel podem reforçar. Slane não respondeu, não estou convencida. Aí vocês reforçam aí no questionamento. Mas tem um momentinho que a gente fala do equilíbrio. Vou guardar aqui, então, a pergunta. Tem mais alguma, Andréia? Tem. A Juliana Oliveira perguntou quais são os pilares que podemos desenvolver ou adquirir para uma liderança cada vez melhor. A gente vai falar bastante sobre a evolução constante sempre, né? Então, a constante evolução e a jornada da liderança. Tem alguns aspectos aqui que eu vou até já aproveitar a pergunta e que traz muito hoje os desafios que esse líder encontra no dia a dia e os principais erros que ele comete. Então, acaba que eu vou conseguir respondendo a Ju, né? A Juliana? Isso, eu vou responder a Juliana já trazendo aqui. Então, eu vou trazer aqui alguns dados. Uma pesquisa feita pela Exame com jovens líderes, no sentido de jovens na cadeira, né? Quando jovens com um desafio, levantou o seguinte questionamento: quais foram os principais aprendizados que eles tiveram nesse papel de liderança, né? Quais foram os principais erros que eles entendem que eles fizeram nesse papel de liderança? E eles trouxeram muito, de ter aprendido a lição ali, colocando em prática. E aí esses aprendizados passam muito por baixo foco em pessoas. Então, já respondendo a Ju, um dos principais pilares é você deixar de focar em pessoas. Então, assim, é muito importante ter essa relevância. O foco sai muito de si e é sempre para o outro, né? Então, a prioridade aqui sempre vai ser o foco em pessoas. Um outro ponto importante também, que foi até um pouco que eu disse até aqui, que é um pouco do propósito de carreira. Um líder que eventualmente não tem um propósito de carreira. Então, eu faço até uma provocação sempre para vocês, que é: por que vocês querem se tornar líderes? E por que vocês são líderes hoje? Né? Isso está linkado de fato com o propósito de vocês? Ou vocês estão líderes por basicamente o chapéu, né? Que é a provocação inicial, que a liderança não é o chapéu de líder, é apenas um chapéu. Então, eu faço um convite para essa reflexão, porque a liderança, independente de qual seja o pipe, independente da jornada, vai ter muito uma questão de pessoas, né? Gestão de pessoas. Por mais que no final do dia, sim, tem que se atingir o resultado, sim, tem que se a entrega do projeto, passa muito pela questão de pessoas. E se isso não estiver atrelado bastante a questão do seu propósito, pode ser um problema, se não estiver alicerçado aí como um pilar. Lane, eu queria acrescentar uma coisa que eu acho que é legal o pessoal entender, né? É que tá tudo bem também se ele não quiser ter um cargo de liderança. Perfeito. A gente tem essa sensação, né? Eu preciso crescer na empresa, eu preciso assumir um cargo de liderança. E não necessariamente, pode ser que não seja o seu perfil, não seja o que você gosta, né? Perfeito. Tá tudo bem. Acho que é uma pauta até gostosa, quando a gente fala de carreira também. Tem uma frase que eu costumo falar: tá tudo bem também. Nem todo mundo precisa virar CEO, nem todo mundo precisa virar gerente se não está alinhado, assim. O importante é você entender o que te faz bem, o que te faz feliz e qual é a tua maior contribuição. Aqui a gente fala muito sobre isso, né? Obviamente a gente avalia as questões de potencial e tudo mais, mas tá tudo bem também se não for o desejo, né? Inclusive, é muito rico quando a pessoa consegue se posicionar e falar assim: olha, não é um desejo mesmo. Porque no final do dia, se você não manifesta isso, pode ser que a organização, né, o contexto te influencia para sentar numa cadeira no qual não é o teu desejo, e você vai estar infeliz e não vai fazer um bom trabalho, porque você não é o teu desejo, né? Isso impacta nas pessoas. Tá tudo bem você ser um consultor, tá tudo bem você querer uma carreira especialista. Não tem certo, não tem errado, né? Tem o que te faz bem. E foi muito pertinente o seu ponto, Deison. Discordar-se da comunicação também. Então, eu traria aqui para a Ju um outro ponto super importante, que é a questão da comunicação, e a gente vai falar um pouquinho à frente.
comportar-se como um colega. Então é importante entender assim, que por mais que até ontem era um colega, era um par, né, às vezes você se torna gestor de um antigo par, então é um ponto importante. Focar apenas nos resultados, então assim, o resultado é importante, mas o como vocês vão atingir esse resultado é mais importante, é tão mais importante como atingir o resultado, né? Esse resultado está sendo atingido como? Reconhecendo as pessoas, priorizando as pessoas, dando feedback, desenvolvendo as pessoas, né? A que custo esse resultado vem? Não dar feedback, né? Que é uma questão muito forte, e não saber delegar. Então, assim, acho que tem algumas coisas que, falando um pouco da pergunta da Ju, que esse líder deveria alicerçar-se para conseguir fazer uma jornada mais fluida. Não são só esses pontos, aqui a gente passa muito para essa pesquisa da Exame, e eu acabei pensando algumas coisas que eu gostaria de explorar um pouquinho mais com vocês. Então, a delegação é um ponto importante. O líder precisa delegar, né? Ele precisa fazer com que a equipe chegue ao resultado. E uma reflexão importante, o líder só vai conseguir delegar se ele de fato conhecer quais são as metas, os objetivos e as expectativas esperadas para a área, né, para o projeto, enfim. E ele também só vai conseguir delegar a partir do momento que tem um planejamento, né? Então, que ele se planeja, que ele entende o que precisa ser planejado para a entrega aí desse objetivo final. E também entender o perfil da equipe. O processo de delegação também passa por entender os perfis que você tem dentro da sua equipe, entender quais são os pontos fortes das pessoas, entender os pontos de desenvolvimento também. E não quer dizer que o fato da pessoa precisar, né, ser um ponto de desenvolvimento, que você não vai delegar aquilo para ela. Não, porque às vezes você vai usar aquela demanda para desenvolver a pessoa. Mas vai fazer você também conseguir dimensionar o que você deve delegar, né? Eu vou usar um exemplo mais simples do dia a dia, assim. De repente você tem uma pessoa na equipe que não se dá bem com Excel, é um exemplo. E vocês precisam conduzir um projeto que precisa de uma base muito consolidada em Excel. Macro, enfim. É a melhor pessoa para direcionar aquela demanda? Provavelmente não. Quer dizer que você nunca vai direcionar algo que tenha o Excel para aquela pessoa? Também não, até porque aquela pessoa precisa se desenvolver. Mas a gente está falando de algo que precisa ser entregue, às vezes está num curto prazo. É mais fácil você direcionar aquela demanda para alguém no seu time que conseguiria performar melhor naquele desafio. E aí, usar essa questão do exemplo do Excel para essa outra pessoa que não domina tanto, com alguma coisa mais simples, talvez algum controle dentro do dia a dia na área. Então, assim, é importante vocês saberem quais são os pontos fortes da equipe, quais são os pontos de desenvolvimento, até para essa distribuição da delegação. Porque não adianta também falar, eu sou um líder que delega, mas você também delega para uma equipe que não tem capacidade ou não está pronta ainda para receber aquela demanda, né? Então, esse é um ponto importante de reflexão. Aqui eu deixo também algumas dicas para vocês. Slane, tá bom, mas e como que eu ajusto esse tom, né? Como que eu, na prática, começo a delegar um pouco melhor? Então, tem algumas coisinhas aqui. Então, treinar e acompanhar o liderado, se ele é capaz de liderar a tarefa. Então, fazer checkpoints mesmo, né? Tá tudo bem? Precisa de alguma ajuda? Aceitar que as pessoas cometerão erros no processo de aprendizagem. Gente, só não erra quem não faz. Quem está fazendo vai errar. Então, assumir isso como uma premissa é muito importante. Um outro ponto que eu gostaria de colocar bastante, carregar na tinta com vocês, é estar aberto a ver resultados diferentes dos seus. Quando a gente faz essa transição de liderança, a gente tem uma tendência ainda de querer imprimir um pouco do nosso estilo. Então, a gente normalmente delega algo com uma expectativa de quando isso venha de volta, venha muito com o nosso estilo. E, na verdade, não vai vir exatamente como você pensava que viria, porque é uma outra pessoa. É uma outra pessoa com uma outra jornada, com outras experiências, com outros talentos, outras dificuldades diferentes das suas. E o fato de vir de forma diferente não quer dizer que não possa ser o mesmo resultado. Só é um resultado diferente. Então, um ponto muito importante aqui também para quem está nessa fase de liderança é estar aberto a resultados diferentes. Saber que se você gosta do azul, tá tudo bem se vir o verde. Entender que se você gosta na horizontal, tá tudo bem se vir na vertical. O importante é o objetivo no final,
né? Então, acho que tem um pouco delegar tarefas equilibradas. Então, né, às vezes a gente fala assim, nossa, essa pessoa que performa, tem, né, entrega bastante, mas e o restante do time? Não dá para direcionar tudo para uma pessoa só. Você tem que equilibrar de acordo com os níveis, né? Assim, às vezes tem um pouco mais com limitação em alguns aspectos, né? Você vai equalizar ali. Estabelecer pontos de acompanhamento, bastante desses checkpoints que eu mencionei, e reconhecer o resultado das pessoas, né? Assim, não é só delegar sem a contrapartida. A gente precisa parabenizar, a gente precisa reconhecer, a gente precisa instigar, incentivar. Então, essas são algumas dicas que eu daria para o líder nessa questão da delegação. E a gente ainda pega muitos líderes nesse papel, né, de desenvolvimento, entrando muito, fazendo o papel do liderado, apertando ainda o parafuso. E não é que você não possa entrar para ajudar, né, principalmente quando você está atrasado, precisa de ajuda, mas você precisa dar o espaço para esse liderado se desenvolver, para ele desenvolver o protagonismo dele, para ele dar cara para o processo, né? Agora não é mais só a tua entrega, é a entrega da equipe, é a entrega do outro também. Acaba sendo uma relação de confiança ali, né, Elaine? Perfeito. Mostrar que você confia no trabalho ali da sua equipe, né? Exatamente. Estamos bem por aqui? Ou rolou alguma outra pergunta diferente? Rolou uma perguntinha sim, Islane. Falando ali sobre essas dicas que você deu, o Leonir da USP perguntou: e como saber se eu estou fazendo tudo isso certo? Como saber se eu estou liderando da melhor maneira? Tá. Tem uma questão que a gente fala muito do clima e engajamento do próprio time, né? Então, a gente tem um pouco do termômetro. E uma questão que a gente fala muito a gente fala no dia a dia sobre dar feedback, né? O gestor que dá feedback. Mas a gente fala muito aqui na Votorantim o gestor que pede feedback. Porque o feedback é uma via de mão, né, dupla, assim. Não é só o líder que dá o feedback. O líder também precisa pedir feedback para o time. Eu vou fazer um exemplo com a minha gestora. Minha gestora, assim, ela dá os feedbacks que precisa dar, mas com alguma frequência ela faz checkpoints comigo. Às vezes, no final de um one-on-one, a gente chama os one-on-ones, que é os follow-ups, ela pergunta, me chama de Nani, né? Nani, você tem 10 minutinhos? Eu queria saber com você se, assim, como é que eu tô indo, se tem algum ponto. Você precisa estabelecer essa relação de confiança. Você precisa perguntar para a equipe, não me sinto confortável em, de repente, puxar uma reunião, né, e perguntar, como eu tô indo, eu não tô indo. Mas dá para fazer check-ins pontualmente, né? Chama para um bate-papo individual, assim, olha, assim, vocês também estão numa jornada, né, de desenvolvimento. Independente do nível, a gente sempre vai estar nessa jornada de desenvolvimento. E é uma jornada longa, né? E vocês não vão saber tudo todo momento, né? Vão ter erros também. Mas, assim, pedir feedback é importante aqui. Ter um termômetro da equipe é importante também. Acho que seria uma das principais dicas que eu daria. Muito legal, né? Tem mais alguma aí, Andréia? Por enquanto não, pode seguir. Eu queria só relembrar, antes da Elaine seguir aí sobre o desenvolvimento da equipe, relembrar o pessoal de que tem 2 forms aí para vocês preencherem, que estão na descrição da live. Um deles é o form para vocês receberem os certificados desse webinar, e o outro é um formulário justamente de feedback, como a Elaine estava comentando, que é super importante. Então, a gente quer receber esse feedback de vocês sobre o que vocês estão achando do conteúdo. Beleza, pessoal? Então, não se esqueçam de preencher. Pode seguir, Elaine. Tem um aspecto super importante sobre pedir feedback, que é só pede feedback quem quer melhorar. Então, no webinar, existe o Forms aí para pedir feedback, porque a gente só pede feedback porque quer melhorar para os próximos webinars. Então, a gente não pediria o feedback se não é com o intuito de melhorar, o que não foi legal, nossa, o que faltou e tudo mais. Então, pensem no seu liderado também, né? A partir do momento que ele ouve você, assim, eu gostaria de pedir um feedback. Né? Tem algum ponto que você, como é que está sendo a percepção? Vai trazer para a consciência dele que você não é perfeito, porque ninguém é, né? Somos humanos e falhos, mas vai trazer a questão de o quanto você quer melhorar. Porque se você não quer melhorar, você não estaria pedindo feedback. E só para fechar essa questão da dica, seja para não ficar solta, a gente costuma dizer aqui na AVC que feedback é um presente, tá?
Então, e aí eu gostaria de fazer uma brincadeira com vocês. Normalmente, quando você recebe um presente, o que você fala? Se, né, como a grande maioria aí dos seres humanos, normalmente a gente fala obrigada, né? Obrigada. Você não fala se gostou, não gostou, se não é muito minha cara, essa cor nem é a minha favorita. A não ser que seja alguém muito íntimo, né? Assim, seu irmão, sua irmã, enfim, às vezes a gente até, né? O nosso corpo fala bastante. Mas o desafio vocês a falarem obrigado, mesmo que vocês não concordem com esse feedback. E aí, o desafio vocês a refletirem sobre o porquê que a pessoa falou aquilo. Porque pode até não ser uma verdade absoluta, mas se ela trouxe aquilo, deve ter algum ponto de reflexão. Então, às vezes, o que a gente erra, né, nesse papel de liderança é sim pedir, a gente até pede o feedback, mas quando vem o ponto, a gente tem uma tendência a contra-argumentar. Então, assim, aceite o feedback como um presente, né? Assim, agradeça e reflita sobre. Certamente tem algum pontinho, né? Assim, para refletir. A pessoa pode não estar com a verdade absoluta, mas sempre tem algum pontinho de reflexão, tá bom? E aí, um outro aspecto super importante, que é o desenvolvimento da equipe. Acho que uma outra perna, que é falar assim, eu deveria me basear muito em quê também? Assim, desenvolvimento da equipe. Gente, uma equipe que performa é o líder performando. Vocês sozinhos como líderes não vão atingir mais o resultado. Eu gosto muito quando a gente reflete sobre a equipe está performando, a equipe está se desenvolvendo, é muito mais sobre o líder do que só sobre as pessoas. Então, vocês saem aqui do momento, e aí, desculpa a expressão, de estrelismo, e esse estrelismo é muito mais para a equipe. É a equipe junto, né? E passa por desenvolver. Então, acompanhar o desempenho da equipe, orientar sobre a melhor forma, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? De desenvolver ou resolver uma questão. Feedbacks constantes. Uma outra dica que eu deixo aqui para vocês, como líderes. Marque uma rotina de feedback no seguinte sentido. Não peguem as pessoas desprevenidas. Marca uma rotina. Tem pessoas ali Vamos falar só de feedback hoje. Então, qual é a frequência, Slane? O que você recomenda? Não existe o certo ou errado quanto à frequência, porque existem líderes que têm 2 pessoas na equipe, uma pessoa, às vezes uma pessoa embaixo, mas existem líderes que têm, sei lá, 20, 30 pessoas, muitas pessoas, né? Então, a frequência vai depender muito também da realidade de cada um. Mas se você tem uma equipe, né, um pouco menor, marca um feedback por mês, formal, né? Põe uma recorrência na agenda da pessoa. Este dia está sendo reservado para você falar dos pontos da pessoa, para vocês conversarem, né? Você falar, a pessoa falar. Façam as pessoas se sentirem importantes nesse sentido, né? Que o desenvolvimento das pessoas para você é importante. Então, é uma outra dica que eu daria, para que vocês se organizem, para que vocês, de fato, consigam atuar no desenvolvimento das pessoas, né? Então, marquem isso na agenda de vocês. Não pega a pessoa desprevenida no sentido, né, para conversar. Obviamente, no dia a dia, existem momentos que você precisa dar um feedback mais direcionado, né, porque aconteceu alguma situação, né, você fala, essa situação é assim ou assado, né, e aí a gente fala de um feedback um pouco mais direcionado. Mas é importante ter essas pausas ao longo do caminho para conversar, né, sobre o que é o último mês, os últimos 2 meses. Então, essa é uma dica importante sobre os feedbacks. Facilitação do desempenho dos subordinados e a comunicação também, né? O desenvolvimento da equipe também passa bastante pela comunicação e na próxima deixa eu falar um pouco de comunicação, que eu gostaria de dar uma lupa um pouco maior sobre comunicação. Já entramos. Vou a sua deixa, então, Slane, para entender como deve ser a comunicação de um líder, né? Acho que é um ponto muito importante na liderança, como você mesma comentou. Ajuda na questão do termômetro, né? Justamente a forma como as coisas são comunicadas interfere muito na forma como a gente recebe a informação, né? Interfere bastante. A comunicação, ela é importante, né? Você sendo líder ou não, mas quando você é líder, ela toma uma relevância ainda maior. As pessoas, elas dão muito mais importância para o que elas ouvem da voz do líder ou não ouvem,
né? Ou deixem de ouvir, porque quando você não fala nada, você também está comunicando. Isso é importante vocês saberem. Então, deixem essa frase marcada para vocês. O fato de não falar também é uma comunicação, né? É muito importante. Então, assim, as pessoas vão dar muito mais importância ao que sai da boca do líder do que uma comunicação formal, às vezes no informe da organização, no informe da organização estudantil. É natural, eu falo isso de mim, assim, às vezes sai algum comunicado, eu faço a leitura do comunicado, dou a importância, mas quando a minha gestora vem reforçar o comunicado, vem me explicar do que se trata aquilo, você dá uma atenção um pouco maior, porque é o teu líder falando e te comunicando, é o teu líder te explicando. E aqui aumenta a produtividade, aumenta o engajamento, diminui os ruídos internos, contribui pela decisão dos processos de inovação. Sim, a comunicação passa muito por isso. Mais uma reflexão que eu gostaria já de deixar para vocês aqui nesse sentido. Vocês precisam ser o líder que dá a boa notícia e comunica a boa notícia, mas um dos principais erros hoje da comunicação, pelo menos na minha opinião, quando eu olho o aspecto de liderança, é o líder que só consegue dar a notícia boa. Porque o líder precisa também dar a má notícia. E tem momentos na notícia. Tem momentos que a gente vai comunicar um resultado não tão bom. Tem momentos que o feedback vai ser um pouco mais doído, né? E aí isso também é comunicação. Existe uma tendência um pouco natural da gente, como ser humano, fugir um pouco dos conflitos, né? E aí a gente associa muito o conflito a dar mais notícias, né? Ok, o líder precisa dizer sim, mas ele também precisa usar a comunicação para falar os não, né? Então acho que é um primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, assim. A boa notícia precisa, com certeza, ser muito bem explorada, mas o líder precisa dar as más notícias também. Ele não pode mandar um mensageiro dar no lugar dele. E é que, assim, a comunicação pode influenciar na motivação da equipe? Pode. Né? Então, a comunicação aqui vai ser fundamental. O que você comunica ou deixa de comunicar vai influenciar na equipe. Então, passa por ter uma comunicação com transparência, né? Não adianta não comunicar. A comunicação deveria vir primeiro pela liderança. Então, assim, é muito melhor ele saber pela boca do líder alguma informação do que pelo corredor, ou às vezes, assim, desculpa a expressão, o diz que me diz, né? Então, a comunicação é bem importante. Tem uma outra reflexão que eu gostaria de fazer sobre comunicação, que é o seguinte. Aqui eu não vou entrar nos aspectos mais técnicos sobre a comunicação oral, a comunicação escrita, a comunicação corporal, porque aí seria a gente de repente marca um outro webinar e fala bastante sobre comunicação no detalhe, né? Porque comunicação é muita coisa. Inclusive fica um spoiler, Lani, a gente vai ter esse tema mais pra frente, né, Verônica? Boa. É um tema bastante amplo também, tem várias dicas. Vamos sim. Vamos, né, Vero? A Verônica aqui é a facilitadora dos nossos webinars aí junto com a Dessa. Mas o que eu gostaria de falar sobre comunicação é que algumas pesquisas falam que cerca de 60% do que você comunica está no verbal, no corporal, na comunicação não verbal, na verdade, então, nos seus gestos, no jeito que você se posiciona, então, cerca de 60% não verbal, cerca de 30% ali, ou um pouco mais que 30%, o tom de fala. Então, assim, as pessoas percebem, né, se você está um pouco mais nervoso, se a tua fala não está muito convicta do que você está falando. Então, o tom de fala influencia bastante na comunicação. E apenas 7%, menos de 10%, de fato está na questão das palavras. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Assim, a comunicação aqui é um aspecto mais ampliado, né? Então, a tua equipe certamente vai saber, comunicando, se inclusive você está lá, de corpo e alma. Se você está numa conversa de feedback e você está a cada 3 segundos olhando o celular. Se você está na reunião e a tua expressão do teu corpo não está naquela reunião com a tua equipe. Então,
o que eu deixaria de dica para vocês, né, na liderança, é se atentar que comunicação não é só o que sai da boca. Comunicação está no aspecto mais ampliado. Então, assim, o teu corpo fala, o jeito que você se posiciona fala, o jeito que você demonstra interesse fala, o jeito que você demonstra desinteresse também fala. O tom da tua voz também fala, né? O que você não fala, fala. E aí, uma outra faceta da comunicação que eu não acho que é muito importante falar é que a escuta ativa também é comunicação. Então, além de falar, vocês precisam, como líderes, escutar. Escutar que, assim, vocês como líderes também não têm todas as respostas, e escutar o time é muito importante. A escuta ativa. Porque a escuta ativa aqui no sentido de... Porque às vezes a gente escuta, né? Mas é a sensação de que às vezes entra por ouvido e sai pelo outro. Mas a escuta ativa é, de fato, entender o que está sendo dito. Entender o que está sendo dito pela escuta falada das pessoas, entender o que está sendo dito pelo teu time, né? Acho que teve uma pergunta que falou assim, nossa, às vezes, como que eu sei se eu estou indo bem ou não estou? Isso também é fala, isso também é comunicação. O que tua equipe está comunicando, né? Então, é um dos grandes segredos da comunicação. Então, assim, Slane, deveria me alicerçar muito na parte da comunicação como líder? Sim. É um aspecto muito, 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 muito importante. É um aqui dos mais importantes. E aí, quando eu falo de comunicação, tem todas essas facetas que eu mencionei, né? Comunicação também não dá para traduzir em uma palavra. Então, acho que tem... É desenvolvível, Slane? É desenvolvível. Seja a comunicação, né, não verbal, seja a comunicação verbal, seja até a própria comunicação com palavras. Às vezes você precisa ser mais assertivo escrevendo, mas é muito importante para o líder. Então, recomendo aqui entender, inclusive, aonde vocês têm maiores pontos de desenvolvimento dentro da comunicação, porque às vezes você pode até falar assim, Slane, comunicação para mim, nesse ponto aqui não é nem tanto problema, mas nesse aqui eu peco bastante. Então, a provocação que eu faço sempre aqui é assim, se conheçam aonde estão os pontos de desenvolvimento de vocês. Não isolem a comunicação, porque ela é, aqui, um fator importante de sucesso na jornada de liderança. Anotem essas dicas, hein, pessoal? Caderninho na mão. Caderninho na mão. Alguma pergunta sobre comunicação? Podemos seguir? Temos algumas perguntinhas, sim. A Luísa, da Federal de Espírito Santo, ela perguntou a respeito da comunicação, né? Como saber quando o líder ele pode adotar uma postura mais firme e menos democrática? Nossa, adorei a pergunta, porque eu acho que os dois próximos momentos aqui. Luísa, eu vou te responder isso com muita, muita clareza, tá? Segura um pouquinho, porque no estacionamento que é a próxima. Só não vou me antecipar, que tem alguns pontos que eu quero amarrar junto. Mas tá aqui na pauta. Tanto em termos de comunicação e em termos de outras questões de posicionamento também. Eu trouxe aqui um chartzinho para fazer uma brincadeira com vocês, que fala assim, comunicar não é necessariamente o que você diz, mas sim o que o outro entende. E aí fala assim, avisa quando bater. E a pessoa 10h45. Genial. A grande provocação aqui, o que vocês de fato estão comunicando para o seu time, né? É o que de fato eles estão entendendo? Porque tem vários aspectos, né? Assim, a pessoa entende através dos vieses que ela tem, né? E a gente tem que entender que são histórias diferentes. Que a pessoa coloca como viés, né? Quais são os vieses que estão por trás do que ela está entendendo? Porque às vezes a gente acha que está comunicando uma coisa, mas as pessoas estão entendendo outra, né? Então, acho que é só para a gente refletir um pouco e se divertir. E comunicação passa pelo diálogo, né? E diálogo requer abertura, simpatia e generosidade. Acho que, Slane, acho que o que eu tenho colhido aqui de percepção, eu não tenho percebido que está sendo tão efetivo. Dialoga com a tua equipe, né? É a questão do feedback, assim, para vocês melhorarem, vocês precisam entender aonde não tá legal, né, como líderes. Acho que tem uma questão que normalmente acontece, a partir do momento que a gente se torna líder, parece que a gente coloca uma capa ali de super-herói ou super-heroína, e a gente tem que ter a resposta para tudo, e às vezes deixa
um pouco da humildade, de perguntar, de entender o que não está legal, né? De acionar ali, de fato, quem está sofrendo com nossas dificuldades. E por mais que a gente vista essa capa, assim, né, todos os dias, com esse papel, porque sim, o líder tem muito da inspiração, a equipe se inspira, né, tem muito do espelho, mas a gente não pode cair no engano aqui que vocês deixam de lado a humildade para entender o que precisa ser melhorado, né? Então, acho que essa é uma outra dica importante que eu deixaria. Tem mais alguma pergunta, Andréia? Tem sim. A Isadora, da USP, ela perguntou assim: como fazer a minha equipe ter maior liberdade de dar opiniões e sugerir mudanças nas minhas propostas? Sim. A história do medo do líder, né? Na verdade, é bastante prática. Qual é o nome dela? Desculpa. Isadora. Tá, o Isa. Eu diria para você que tem uma questão de prática e proporcionar esses fóruns. Então, vamos lá. Não adianta você provocar um fórum uma vez por ano, né? Então, isso precisa ser constante. Você, hoje, no dia a dia, consegue ter fóruns para possibilitar essas trocas, né? Essas melhorias? Hoje, dentro da tua equipe, você já puxou algum bate-papo que não é para falar só de resultado, mas é um momento para vocês falarem, né, de autoconhecimento, as pessoas se apresentarem, ter ali alguma interação, fazer algum team build? Então, esses pontos só vão acontecer à medida que você proporciona fóruns para isso. Acho que é importante. As pessoas só vão falar se elas se sentirem confortáveis, e para se sentirem confortáveis, elas precisam primeiro sentir essa abertura e também entender o espaço para isso, né? Assim, de fato, existe um fórum para isso. Eu recomendo você criar fóruns, né? Então, tem sim um momento, eu vou dar até um exemplo de como a gente faz hoje na equipe. A gente tem sim um momento da reunião de equipe, que é o momento onde a gente olha como estão as metas, como estão os indicadores, como está o orçamento, sim. Mas a gente tem um momento também que é o nosso café semanal, que é o café virtual, só para bater papo, só para falar do doguinho que chegou, para falar, né, do aspirador novo, o aspirador de pó. Então, assim, são fóruns diferentes. Tem um momento de falar sobre, né, de bater papo. Tem um momento também aqui na equipe que a gente puxa fórum só para dar ideias. Então, eu levo lá, então, pessoal, eu estou com esse ponto aqui para desafio, que eu vi vocês, dá ideia para mim, e as pessoas vêm com brainstorm e troca, enfim. Já teve momentos onde a gente se reuniu só para falar assim, o que a gente precisa parar de fazer como equipe, o que a gente precisa continuar fazendo, o que a gente precisa começar a fazer que a gente não faz. Slânia, a minha equipe é um pouco, né, mais fechada, ainda existe um pouco de melindre. Gente, post-it. Para que criaram post-it? Cria um fórum de troca, assim, sabe? Cria uma dinâmica, assim, para a gente evoluir, né, sempre como área, né, como time. Vamos fazer algumas reflexões de como foi o nosso último semestre, um momento importante agora, meio do ano, né, legal. O que a gente poderia aqui refletir para que a gente melhore, né? E aí vale abrir o coração. Vamos pôr no post-it? E aí, assim, às vezes não expõe a pessoa, vocês consolidam juntos esse combinado, combinam de fato, né? Faz quase aquele pacto de sangue, mas sem ser de sangue. Então, convidar muito dessa equipe no dia a dia. E o convidar não vai ser uma única vez. É constante isso. Então, e não tem uma receita de bolo com um único fórum. É algo que vocês precisam desenhar estratégias, né? Então, e separar bem os momentos. Qual que é o momento de falar do resultado? Qual que é o nosso momento aqui de descontração? Qual que é o momento que a gente fala do que a gente não tá legal e que a gente precisa deixar de lado e começar a fazer? Algumas dicas. Legal, Lene. Com certeza. Queria lembrar mais uma vez, pessoal, preencham os forms de certificado e de feedback, tá bom? Por favor, me mandem feedbacks. Quero todos os feedbacks. Aí eu respondendo, acho que a Luísa que perguntou, não lembro agora, mas acho que nesse aspecto. Isso. A gente falou um pouco do papel, né? Quando a gente falou do gerenciar, liderando e treinando.
E tem também os estilos de liderança, né? Bem baseado aqui na teoria do Kurt. Existem outros estilos, mas ele fala muito desses estilos aqui que predominam. Então, quais são os outros estilos que existem, Slaine? Até comento com vocês, mas normalmente esses são os 3 estilos que predomina bastante aí na sua preferência um pouco mais natural, né? Então, é o líder autocrático, que normalmente é um perfil de líder que é um pouco mais centralizador, é um pouco mais dominador, tem uma tendência ali de ser um pouco mais hierarquizado, é um líder eventualmente um pouco mais, né, por conta de estilo mesmo, mais reservado, é um pouco menos comunicativo. A gente também, pelo estudo aqui, né, do conceito que eu estou trazendo para vocês, fala de um perfil de líder um pouco mais democrático. Então, é aquele líder que compartilha um pouco mais, que ele envolve mais, ele estimula que as pessoas, né, de fato contribuam. Ele é, assim, um líder eventualmente mais comunicativo. E a gente também tem um estilo aqui que, entre os 3 predominantes, é um líder liberal. É o líder que dá mais autonomia pro colaborador, né? Deixa um pouco mais solto, liberdade. Ele delega, né? Tá tudo, né? Tudo delegado, delegação. Os objetivos ali, a princípio, ele não se preocupa tanto em definir os objetivos ou fazer os controles, enfim. É um perfil mais liberal. Slaine, você falando aqui, eu me enxergo um pouquinho mais para esse nem tanto. Nossa, Slaine, você falando, parece que você está falando do meu gestor com esse perfil. O que é importante a gente refletir aqui, pessoal? Por mais que, eventualmente, algumas de vocês, tenham alguma preferência natural por esses estilos, é importante vocês terem isso em mente e saber que o que de fato vai fazer diferença é o que a gente chama de liderança situacional. Porque um líder autocrático, só autocrático todo o tempo, ele vai trazer pontos de problema para a equipe. Porque é um líder que só ele toma decisão, que ele tem uma tendência a não envolver o time, né? É um pouco mais centralizador. Mas um líder, por exemplo, que compartilha tudo a todo momento, e ele é sempre esse líder, também vai ser um ponto de atenção em alguns momentos. Porque em algum momento você precisa ser um pouco mais autocrático, que existem todas essas variáveis, mas a gente precisa seguir. Então ele vai ter que tomar uma decisão, porque no final do dia ele é o líder. Então é importante ele envolver, é importante sim ouvir as pessoas, mas em algumas situações a gente precisa decidir seguir e tomar uma decisão. O líder liberal é muito bacana também quando você consegue, né, dar autonomia, instigar, provocar. O líder liberal fala muito de um líder que provoca a inovação, que provoca a criatividade, né? Porque ele não dá o caminho das pedras, ele deixa um pouco a equipe se virar e pensar em novas coisas. Se você é só líder liberal a todo momento, tendencia a ficar tão solto que não se atinge o resultado, né? E principalmente se você tem uma equipe mais júnior que precisa mais de direcionamento, o líder liberal ele pode ser bem destrutivo. E aí, assim, nossa, Slaine, mas e no final do dia? O que eu faço, então? Existe uma questão que a gente fala de liderança situacional, que é, de fato, vocês se desenvolverem e se provocarem a navegar por esses estilos de liderança à medida que vocês precisam, né? Notem que é um pouco diferente do que eu falei no cenário anterior, né? Quando eu falei dos papéis. Aqui é um pouco do estilo mesmo. Porque, vamos lá, vou pegar um exemplo simples. Mas você tem um comandante lá no navio. E aí tá passando por uma tempestade, enfim, um alto risco até do barco afundar. Se ele for totalmente democrático naquele momento, não, gente, o que vocês acham? A gente faz isso, aquilo, assim, às vezes é uma situação que precisa, né? Ele precisa ser mais autocrático, ele precisa decidir, né? Enfim. Agora, no dia a dia, vamos definir o que fazer com tal... vamos fazer a celebração do final do ano do nosso time. Se o líder não envolve o time para saber onde que o time quer ir, tem uma democracia e ele decide onde ele quer ir, o que ele quer comer, eu estou usando exemplos bem simples, tá? Só para...
gente, aí também não dá, né? Tem que ter uma democracia. Se é um líder totalmente liberal, né? Como é que atinge o resultado? Mas se é um líder que não dá liberdade. Vocês entendem que aqui é um pouco o quanto a gente carrega a tinta, o quanto a gente dá o tom de acordo com a necessidade? Se vocês virarem para mim e falarem, Slane, eu naturalmente tenho uma tendência a ser mais assim. Eu vou falar, tudo bem, entendo a tua preferência, mas eu te provoco a saber, a refletir que ser assim o tempo todo tem os seus impactos. Ser autocrático o tempo todo, você vai ter uma equipe que se afasta de você, uma equipe desengajada, uma equipe que não cria, uma equipe que não inova, porque você decide tudo. Ser democrático o tempo todo tem os seus impactos. Sua equipe vai achar que você não decide nada, que você não consegue dar o próximo passo, que fica tudo solto. Ser um líder liberal tem os seus impactos. É lindo e legal ter criatividade, mas assim, não atingir resultado, ficar tudo solto, não ter clareza, porque já que tá tão liberal. Então, a reflexão aqui é a liderança situacional. Entenda a necessidade do desafio naquele momento e quase trocando o chapéu, assim, não, agora é um pouquinho do autocrático, um pouco do democrático, do liberal. E aí eu volto a dizer, não tem a receita pronta, gente. Vai depender do contexto, do desafio que vocês têm e navegar. E aí, fácil, não é? Não é fácil, né? Mas quem disse que precisava ser fácil? Né? Eu tenho certeza que todos nós somos capazes a partir do momento que a gente exerce. Mas passa muito por isso. Eu acho que com esse slide eu respondo muitas das perguntas, né, meninas? Com certeza. Eu vi aqui um comentário da Mayara. Então, o líder ideal seria um mix de todos esses estilos? Exatamente. É um mix de todos esses estilos. E aí, a gente fala aqui desses 3 principais, mas se vocês buscarem um pouco aí, né, na literatura, estudar, tem outros perfis. A gente fala do líder emocional, que é um líder que tem muito afeto pelas pessoas. É importante? Mas se é um líder só emocional, o quanto esse líder, eventualmente, quando ele tiver que fazer uma demissão, por exemplo, ele não vai sofrer? Então, assim, tem outros perfis de líder. Aqui eu trouxe os principais, acho que os 3 mais marcantes, mas é legal vocês entenderem sobre estilos. E é sempre uma misturinha de um pouquinho, é um tiquinho, né? A história do tiquinho. É um tiquinho de cada com o entendimento de quando aplicar esse estilo. Muito legal. Tem mais alguma perguntinha aí sobre isso, Andréia? Podemos seguir? Não, pode seguir. Aqui falando um pouquinho da Votorantim, até fazendo uma conexão com o pipeline de liderança, a gente tem sim o desenvolvimento da liderança muito clusterizado aqui nesses pilares. Eu não vou entrar no detalhe em termos do que a gente fala, né? Mas a gente tem aqui o desenvolvimento para os líderes e supervisores, que é essa primeira liderança, os gerentes e coordenadores, gerentes mais seniores e gerentes gerais, e os executivos que são os diretores. Sempre trabalhando aspectos de liderança, mas obviamente com a certeza que em cada pipeline existe algumas especificidades. Já tinha dito antes para vocês que eu não ia entrar no detalhe, mas é mais só para vocês saberem que é um modelo que a gente acredita bastante. Quando a gente fala até aqui do ELP, o ALP, o MLP, que é a ideia do Essential, né, primeira liderança, o Advanced, com a média liderança, e o Master, que é uma liderança um pouco mais sênior, a gente tem até os programas aqui, então, da primeira liderança, né? Não vou entrar no detalhe também do que tem cada, mas é muito falando do autoconhecimento, a transição desse papel para essa primeira liderança, os processos que seriam essenciais, essa visão sistêmica, né? Porque essa é a visão mais ampliada, falando de rotina, processos e resultados. A gente também fala um pouco de um viés de negócio. Quando eu olho aqui para essa média liderança, a gente faz uma provocação, obviamente, da jornada de autoconhecimento. Em todos eles a gente fala de PDI, de feedback, dar e receber. Mas aqui a gente amplia um pouco mais uma visão de negócio, falando de alguns pilares como gente com autonomia, práticas sustentáveis, foco do cliente, excelência operacional. E aí aqui é um viés um pouco mais de negócio, além de todos os pontos comportamentais, os soft skills que vocês sabem, porque eu comentei um pouquinho. E aqui também, quando eu falo do MLP, que aí é o Master, quando a gente fala aí dos executivos um pouco mais seniores, é algo um pouco mais curado, né? Então tem uma visão sólida ali, super forte de estratégia, e aqui são os temas um pouco soltos da trilha de aprendizagem, mas é só para vocês terem um gostinho aí do que a gente acaba falando bastante no dia a dia, né? Estratégia, finanças, foco do cliente. E em cada trilha tem muitos aspectos parecidos, mas o tom é um pouco diferente. Eu falo de inovação com todos os níveis,
mas o jeito que eu falo de inovação com o meu board é de uma forma. O jeito que eu falo de inovação com líderes de primeira liderança, às vezes tem um outro tom, porque é o tom do que ele precisa comunicar. Não é mais, não é menos, é só um pouco diferente. Então, é um pouco dessas diferenças que eu quis trazer para vocês. E vale a pena acrescentar aqui, Lani, que dá para a gente adaptar esses programas aí de desenvolvimento de liderança para as organizações estudantis, né? É claro que a gente não tem tantos níveis assim de liderança, né? Mas existe essa necessidade de ter líderes e a gente precisa treinar os nossos membros para essa liderança, né? Principalmente levando em consideração que existe uma rotatividade nos membros, né? E as lideranças trocam todo ano. Então, é bem importante isso. E definir quais são as principais competências ali que precisam ser desenvolvidas, que é bem isso que a gente faz, né? Isso se transforma num treinamento porque a gente entende que falar de estratégia empresarial é importante para aquele público. É bem isso. Com certeza. Inclusive, pessoal, fica a dica, a gente já fez um webinar sobre desenvolvimento de carreira com a Votorantim Cimentos, que a gente especificou bastante dessa questão aí das trilhas e tal, acho que com o Klaus também, né, Verônica, a gente falou de carreira. Então, assistam os vídeos depois, pessoal, vale a pena. Assistam o webinar do Klaus, foi incrível, assim, ele fala das trilhas, a Tatiana também trouxe um de treinamento e desenvolvimento, onde ela detalha bastante aquela pirâmide que eu trouxe, porque o intuito aqui era só trazer um overview, né, mas Exato. Treinamento, para vocês desenharem as trilhas nas OOs aí onde vocês estão. E aí, uma reflexão que eu sempre trago aqui é que na vida a única coisa constante são as constantes mudanças. Então, até as nossas trilhas com alguma frequência muda, alguma coisa que a gente precisa, entende que é a necessidade. Nesse momento, a gente está até revendo a questão dos nossos programas de desenvolvimento. E aí, é nesse contexto que eu falo bastante do desafio da liderança nesse novo normal, né? A gente sabe que aqui a gente está num cenário de crise no mundo, né? Com toda a questão da pandemia. Mas eu trago muito uma reflexão que vocês como líderes, vocês como potenciais líderes e futuros líderes estão neste contexto, né? Um contexto globalizado, um contexto rápido, um contexto digital, multigerações, multigeracional, menos hierárquico. Então a gente fala muito das conexões, né? Cada vez menos hierarquia. Não existe isso, mas o estagiário fala assim com o diretor, o estagiário fala assim com o presidente, por que ele não pode falar? Um mundo exponencial, um mundo ágil, e aí o mundo VUCA, né? O mundo VUCA, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Um mundo que a gente está vivendo mais do que nunca na prática. E o como é poético quando a gente fala do mundo VUCA no PPT, no slide, e como é um pouco mais difícil vivê-lo, né? Acho que essa é a provocação. E aí o que eu quero trazer nesse sentido, pessoal, é assim, tem que são bem mais na atualidade, que é o reskilling e upskilling, que o reskilling sugere muito sobre o desenvolvimento de novas competências, né? Só um minutinho. O desenvolvimento de novas competências nesse mundo, né? O aprender algo novo. E o upskilling fala muito sobre pressupor a atualização de competências que vocês já conhecem. Então, atualização, né? Até porque, como eu disse anteriormente, nada está cristalizado, tudo muda a todo momento. O que eu conhecia há 5 anos atrás talvez não faça mais sentido hoje. Eu faço até um convite para vocês, eu vou deixar aqui o endereço certinho, tem no site da Harvard, tem um artigo muito interessante que fala de transformação digital sobre pessoas e não sobre tecnologia. E aí fazer algumas provocações para esse líder, né, que está nesse momento do mundo VUCA e que, de fato, a gente está aprendendo algumas coisas, né? A gente está numa jornada aqui de entender como que a gente dá algumas dicas para os líderes aqui nesse momento de pandemia, nesse cenário mais nebuloso, mas eu acho que passa muito por saber que algumas respostas ainda não foram encontradas, sabe? Assim, acho que é uma jornada junto, assim, de troca, de assumir que, ok, o que eu sabia ontem não me serve mais hoje. Tá tudo bem também, né? Acho que o engano aqui vai ser quando vocês acreditarem que a jornada da liderança está cristalizada, porque ela nunca vai estar. Né? Vocês sempre vão precisar, assim, aprender, desaprender e aprender coisas novas. Então, outra dica que eu deixo para vocês, pesquisem um pouquinho sobre esses dois conceitos, leiam esse artigo da Harvard, é um artigo curto, bem legal, assim, fala bastante dessa questão da inovação no aspecto de liderança, e que inovação é sobre pessoas, e menos sobre tecnologia, né? Vocês vão entender a provocação nesse sentido. E a atitude de estar pronto para nunca estar pronto, né? Então, assim, Lani, acabei de sentar numa liderança, assim, outra dica que você me daria.
assumam que vocês sempre vão ter um pontinho de desenvolvimento. Porque quando vocês desenvolverem 2, 3, vão ter outros ali, né? Você vai seniorizando, você vai se rebuscando, e a jornada é sempre constante, né? Desse desenvolvimento. Indo aqui já para os finalmente, para ver as últimas perguntas, eu gosto bastante dessa frase, é uma frase bem antiga, mas fala do analfabeto do século XXI, vai ser aquele, não é aquele que não sabe ler e escrever, é aquele que não consegue desaprender para aprender de novo, né? Então, porque a gente aprende, desaprende e reaprende a todo momento. E acho que o mundo, nesse momento, principalmente com esse aspecto de liderança, passa muito por isso, né? Como eu acho lindo quando, nesse contexto, algum líder fala, eu não tenho essa resposta, né? E não se conforma com isso, mas como que eu vou buscar para trazer para minha equipe, né? E porque, de fato, é tudo tão volátil, é tudo tão ambíguo, é tudo tão instável, que as coisas mudam a todo momento, né? E é vocês se desafiarem a entender o que esse mundo, né, as mudanças desse mundo, e transpor isso para esse papel de liderança. E a jornada, ela é constante, né? Então, embarquem nesse trem, mas ela não é uma vida toda, né, nessa jornada de liderança. Acho que era um pouco disso que eu queria trazer para vocês hoje. Como eu disse, o aspecto de liderança ele é muito ampliado. Reforço que seria muita prepotência da minha parte achar que em 1h30 eu conseguiria abordar eventualmente todas as dúvidas de vocês, todas as angústias. Acho que tem alguns webinars que vão suprindo isso, né? Porque as coisas se conectam, às vezes fala de carreira, e aí tem uma questão de, né, a jornada do desenvolvimento. Acho que essas pílulas ajudam, né? Porque também não adiantaria a gente ficar 6 horas falando de liderança, porque fica difícil de captar. Mas o convite que eu deixo para vocês é uma jornada contínua. É uma jornada contínua que o momento que começa, mas o momento que termina eu acho difícil de a gente encontrar. Show. Temos mais perguntas, Andréia? Temos várias, mas eu vou selecionar algumas aí para a gente fechar. Okay. Primeiro, a pergunta do José, da USP. Ele quer saber se você consegue dar algumas dicas aí sobre como lidar com pessoas que já foram líderes, né? Então, como liderar pessoas que já foram líderes. Ele contextualizou dizendo que às vezes existe uma certa resistência para isso, e às vezes até houve aquela frase, né, dizendo, eu já fui líder, você não. Então, como lidar com isso? Tá. Eu tô entendendo aqui no contexto do José, ele provavelmente tem alguém com ele que já foi líder e hoje não tem esse papel de líder. E ele deve estar liderando essa pessoa, né? Então, assim, uma dica que eu daria, a primeira, assim, não entrar no duelo no sentido do combate, assim. E eu convidaria essa pessoa pro jogo, assim, sabe? Então, em qual sentido? Obviamente, o José é o líder aqui na situação. Mas nos fóruns, o que custa o José, de repente, perguntar a opinião dele, né? Então, e trazer isso para a fala, assim, né? Às vezes o José tem que tomar alguma decisão, então suponhamos que seja o José, sei lá, e o Henrique. E ele fala, Henrique, eu queria compartilhar aqui com você, até porque eu sei da tua experiência, né? Eu estou na minha jornada aqui de desenvolvimento. Eu acho que quando você se posiciona assim, desconstrói. Porque tem uma questão também que às vezes a gente acha que liderança está sobre horas, né? Horas ali, tipo, eu sou líder há 8 anos, eu sou líder há 12 anos. Quantas vezes a gente percebe que tem líderes há 20, 30 anos que não evoluíram nesses aspectos? Líder há 20, 30 anos que não conseguem comunicar, líder há 30 anos que não conseguem dar um feedback, que não chamam, né? Enfim, eu acho que liderança aqui não se mede, de fato, pelas horas, sabe? Assim, liderança eu colocaria numa outra métrica de medida. Obviamente, assim, quanto mais experiência você tem, ajuda, né? Mas não quer dizer que um líder que está há 20 anos é mais líder do que alguém que está há 2, 3 anos. Às vezes aquela outra pessoa, mesmo que esteja na jornada inicial, ela está tão engajada com os pontos que ela precisa desenvolver que ela pode se posicionar como líder em alguns aspectos até, né, com muito mais desenvolto. Mas, obviamente, as horas de voo te ajudam a ter experiências que você não vivenciou antes. Então, a dica que eu daria para o José é assim, tenta trazer ele para o jogo no sentido assim, você não está concorrendo com ele, sabe, José? Não, você não está concorrendo, a opinião dele importa também, importa. Então, se tiver alguma questão que você precisa decidir, né, obviamente, você é o líder, mas assim, troca com ele, qual é a tua opinião, qual é a tua percepção, né? Acho que envolva
também, se eventualmente ele for uma pessoa mais sênior, né, e aí ele pode ser uma pessoa dentro da tua equipe que seja mais sênior. Outra pergunta que eu não vou saber, né, mas que eu te faria é, ele seria o seu sucessor? Porque às vezes o fato também de você, se ele for o teu sucessor, tiver, né, se for avaliado para ser o seu sucessor, é legal também, assim, você trazer ele para o jogo no sentido de sinalizar que ele vai ser o teu sucessor. É uma outra dica, no caso, se ele for o sucessor, né, aí no caso teria que entender. Legal, obrigada, Slane. Tem outra pergunta aqui do Wesley, que ele comentou assim, né? Dentro das organizações estudantis existe muita rotatividade, né? Às vezes uma pessoa fica 1 ano ou até menos. Qual que é a dica que você dá para formar bons líderes nesse pequeno período? Tem uma questão que fala assim que o menos é mais, né, aqui. Então, como de fato vocês têm um período mais curto, eu defini trilhas que vocês precisam desenvolver. Então, muito clareza. Como eu falei assim, por exemplo, liderança, tem muitas coisas. Eu trouxe aqui para vocês o que eu entendo que é o mais importante para este momento que vocês estão. Então, tentem definir de fato o que é importante para desenvolver nesse líder. E eu colocaria uma questão que é muito importante, que a gente já falou até em questão de treinamento, proporcionar o máximo de experiência possível. E isso, dentro da ferramenta, a gente fala da ferramenta 70-10. O que seria isso? 10% de fato é capacitação, é treinamento, 20% é muito de observar o outro trabalhando. Então, é legal vocês terem um momento ali de transição, né? Então, de repente, estou encerrando o meu ciclo, traz essas pessoas uns 2 meses antes para eles observarem esses outros líderes trabalhando, né? Quase como se fosse uma sombra, um padrinho, porque a gente aprende muito por observação. E os 70% seria a prática. Então, eu faria uma jornada de um ano com muita prática, colocando a mão na massa mesmo, porque assim o desenvolvimento aqui, a capacitação é a fatia menor, é 10% de treinamento. E tentem fazer um onboard antecipado, porque aí vocês têm uma passagem de bastão que pode ajudar e pegar um pouco desse intervalo do tempo. Ou seja, não coloquem líderes de surpresa, né, no cargo, né, Slane? Acho que é importante a gente... Então, no ano anterior, na gestão anterior, vocês já podem ir verificando quem tem interesse nos cargos para a gestão seguinte e aí acompanhando, né? Inclusive, a pessoa saber que ela está sendo preparada para tal, né? Que é a sucessão. Uma coisa que eu não trouxe aqui, quando a gente fala do líder de si, é como se fosse o líder zero. Se é uma pessoa que tem interesse, porque tem interesse, e é uma pessoa que vocês veem potencial, porque precisa ter as duas coisas, né? A pessoa precisa ter interesse e vocês veem o potencial. Não adianta só a pessoa ter o interesse e não ser algo que nas organizações estudantis vocês entendem que precisaria, a pessoa não tem. E não adianta também só vocês quererem empurrarem essa pessoa para ser o líder, né? Então, é um dos dois. Mapeou pessoas interessadas, já comecem, né, trabalhar essas questões. Vai ser bem... Vocês conseguem arrastar bastante aí dessa questão do tempo. Inclusive, acho que é bem comum essa segunda situação que você falou, Slane, nas OEs. Às vezes não tem gente para ser líder e aí o pessoal acaba empurrando alguém que não necessariamente queria, né, naquele momento. Então não façam isso, gente. Fica a dica aí. Porque aí vocês vão ter 2 problemas, que é empurrar o time e empurrar o líder. Exato. O time, né, no sentido de empurrar para o resultado, enfim. Nesse sentido, tem mais uma pergunta aqui do Kalil. Ele pergunta se é válido, então, estabelecer uma rotatividade de liderança para a equipe poder ver os pensamentos e estratégias de cada membro. Então, como se fosse aí pegar todos os integrantes da equipe e colocar como líder por um tempo, para ver como que ele se sai, enfim. Olha, se isso é válido ou não. Eu nunca tinha olhado liderança por esse aspecto, tá? Eu, pelo que eu conheço de liderança, não recomendaria, porque você acaba instigando algo que talvez você não possa suprir. Então, eu vou dar um exemplo do que acontece às vezes aqui nas organizações, né? Sei lá, você tem uma gestora e ela tem a equipe e, eventualmente, ela está gestando e vai sair de licença maternidade. E ao invés de começar uma licença maternidade, ao invés de contratar uma outra pessoa, tem alguém no time que é super sênior e vai cobrir a licença. Até nesse sentido, a gente precisa deixar muito bem estabelecido para a pessoa, muito claro, que é uma licença maternidade, que é uma oportunidade para ela se desenvolver.
que quando a gestora voltar, ela volta para o lugar dela. Porque o ponto aqui é que a gente lida com emoções, a gente lida com pessoas. Então, a gente pode colocar uma motivação, um desejo que não pode ser suprido depois. Então, acho que tem uma questão disso também, né? Assim, essa rotatividade toda, eu acho legal quando você fala no sentido do desenvolvimento, mas tentar buscar outras formas de desenvolvimento, porque você pode instigar na equipe coisas que vocês não vão poder suprir depois, né? Então, acho que é como se fosse uma faca aqui de dois gumes, tem alguns riscos. Bom, então, obrigada, Elaine. Imagina. Gente, muito legal nosso bate-papo de hoje. Acho que esse é um tema super importante, né? Tanto para as organizações estudantis saberem como desenvolver os seus líderes, né? Quanto para a carreira de cada um que está assistindo. Então, Islane e Verônica, agradeço muito por vocês terem topado o nosso convite. E agradeço também ao pessoal que solicitou esse tema, né? Que foi o pessoal do CAEC e do CAI. Então, muito obrigada. Antes de passar a palavrinha final aí para os agradecimentos e fechar, eu queria falar rapidinho sobre como vocês podem solicitar outras ações como essa na plataforma Empower, para Votorantim Cimentos, inclusive, né, pessoal? A Verônica adora receber os meus e-mails de solicitações. Então, pessoal, como vocês podem ver aí, na plataforma Empower, que vocês podem ter acesso gratuitamente, né? Então, vocês fazem um cadastro ali super simples, cadastram a organização estudantil de vocês, caso vocês ainda não tenham cadastrado, e ali vocês têm acesso às páginas das nossas empresas mentoras, onde vocês podem solicitar diversas ações de relacionamento. Então, a gente tem palestras, visitas técnicas, que em breve a gente vai ter visitas online também disponíveis para vocês solicitarem. E as ações que estão mais acontecendo nesse momento, né, que são as ações online, então treinamentos, webinars como esse, mentorias online e também tem um novo card de parceria para projetos, além do card de outras ações, que é um card coringa aí para vocês solicitarem outros tipos de ação, tá bom? Então, tanto o link para a nossa plataforma, o link das redes sociais da Empower e também os links da Votorantim Cimentos estão disponíveis na descrição da live e também nos comentários que eu já vi, juntamente com aqueles formulários que a gente já falou para vocês preencherem, que são de certificado e o formulário de feedback, certo? Então, pessoal, novamente, Islane, Verônica, muito obrigada pelas palavras aí, pelo conhecimento. Obrigada a vocês mais vezes. Obrigada. Foi ótimo. Passa tão rápido, né? Um gostinho de quero mais. Pessoal, pode falar, Verônica, desculpa. Rapidinho só. Espero que vocês tenham aproveitado. Deixa aí nos comentários para você a live de desenvolvimento de pessoas, para vocês assistirem depois e complementar a informação que vocês fizeram hoje. Também deixa aí umas dicas de plataformas para vocês fazerem aquela dinâmica de post-it online. Verdade, boa, Vero. Legal. É bem bacana. Eu também espero que vocês tenham gostado. Deixei aqui os meus contatos, eventualmente, assim, né? Pelo tempo não deu para responder todas as perguntas. Se surgir alguma outra pergunta, pode passar um e-mail que a gente. Eu fico à disposição de vocês, tá? Desejo uma boa sorte aí na jornada de liderança de todos vocês. Muito legal, obrigada, Islane, Verônica. E eu queria deixar um recadinho final, pessoal. Vocês devem ter recebido aí a nossa newsletter sobre as reuniões dos estados. Então, a gente está fazendo reuniões com as organizações estudantis de vários estados do país, né? Então, a gente separou reuniões específicas por estado para a gente explicar um pouco melhor sobre como funciona a Empower, a nossa plataforma, como você pode desenvolver a sua organização estudantil e voltando especificamente sobre quais ações a gente oferece para cada um dos estados. Por isso que a gente separou as reuniões por estados. Então, a gente tem várias reuniões rolando já, né? A gente teve Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, acho que acontece essa semana também, se já não aconteceu. Isso, Quinta-feira, isso aí. E semana que vem tem as de São Paulo também, enfim. Então, fiquem de olho. A gente está fazendo divulgações, né, tanto nas redes sociais, newsletter, e participem, né, convidem também as OEs que ainda não conhecem a Empower para participarem também. Beleza, pessoal?
Obrigada novamente e até o próximo webinar, gente. Até mais. Até. Tchau, tchau, gente. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.